De volta para o terceiro bloco do nosso programa. Você já ouviu uma palavrinha chamada neonatologia? Pois é uma palavra diferente, até mais complicada de falar. E nós trouxemos aqui a doutora Janilda Moraes, ela é nutricionista, mas ela faz parte de uma ONG que chama-se prematuridade.com. Qual é o trabalho dessa ONG? Eu descobri aqui, conversando anteriormente aqui nos bastidores, que a vida de uma criança assim que nasce, entre o primeiro dia e os 28, são essenciais esses dias para a vida dela. Então vamos já conversar com a doutora Janilda, perguntando, eu quero saber primeiro o seguinte, esse trabalho de 28 dias é essencial por quê? Na verdade tem toda particularidade. Boa tarde, eu né? fui mal educado, não boa tarde. Tranquilo. Então, na verdade, tem toda uma particularidade, principalmente quando esse bebê ele é prematuro, que ele nasce abaixo de 37 semanas de idade. O prematuro é quando não nasce nos 9 meses, nasce antes. Isso, nasce antes de 37 semanas de idade gestacional. Então, o prematuro ele é todo um mundo, né, de particularidade. Eu tenho um filho prematuro. É mesmo? Nasceu de quanto com tempo? no sétimo mês. É mesmo? Danado para vir, ainda ficou uns dias na incubadora. Sim, sim. E aí você já sentiu na pele o que é ter um bebê prematuro. Exatamente. Os desafios que nós temos, né, inclusive a nível de assistência. Hoje, na verdade, a gente tem as equipes aí da maternidade de referência, temos o Santa Juliana, né, mas ainda a gente precisa articular e fortalecer mais. Adailson, hoje nós estamos, na verdade, o Acre ele está no ranking, liderando o ranking de nascimento de bebês prematuros no Brasil. É mesmo? Nós estamos aí em 14% de nascimento de bebês prematuros, enquanto o Brasil está com 12%. Isso tem uma explicação? Várias. Várias explicações. Inclusive, por isso que a gente, como ONG Prematuridade, né, a gente vem fortalecendo políticas públicas, tentando aí essas parcerias justamente para que a gente consiga melhorar e dar esse suporte também, né, trazendo o olhar do Ministério da Saúde para o nosso estado, para a gente fortalecer aí o pré-natal, por exemplo, as causas da prematuridade, muitas vezes é a ausência do pré-natal, dessa mulher fazer esse pré-natal, dessa gestante. E é isso que eu ia lhe perguntar. Então, para as pessoas em casa entender, a doutora Janilda, ela faz parte de uma ONG chamada Prematuridade. Ela é acriana, é isso? Sim. Mas trabalhou no Nordeste Sim. com esse tipo de trabalho, ajudando as mães que tinham crianças prematuras. Ela agora está aqui no Acre e está tentando agora fazer com que esse projeto dê certo aqui no Acre. Isso é muito bom, doutora, porque a gente faz muitas matérias da reclamação de que o exame antes do parto, a mãe não fez completo. Quando vai para a maternidade, reclama também. E isso, acho que é uma das causas que pode até perder o bebê. Sim, não é isso? Sim, exatamente. Por isso que a gente vem fortalecendo, lógico que, né, a senhora conseguiu instalar a ONG aqui? Está conseguindo trabalhar? Estamos, avançamos bastante em um ano e meio. Inclusive, nessa semana a gente, na verdade, fortaleceu várias parcerias, inclusive com a maternidade. Hoje nós tivemos um evento na maternidade, Bárbara Leodora, nós entregamos kits de autocuidado para as mulheres, né? Fizemos esse fortalecimento com a gestão da maternidade, com apoio aí da CESACRE. A gente sabe que o nosso estado, ele se movimenta, porém a demanda é muito alta. Então a gente tem o quê? Em torno de 4 ou 5 regiões, né, no estado do Acre, e que a gente tem uma demanda de prematuros chegando muito grande, 14%, né, de nascimento de bebês prematuros, e a gente precisa ir nos pontos. E a ONG, né, trabalha só com crianças prematuras? Só com crianças prematuras. Então, por exemplo, nasceu lá na maternidade uma criança prematura, aí a ONG já ajuda a mãe? Isso, e ela ajuda em quê? Então, em contrapartida, nós estamos trazendo para o estado do Acre assessoria jurídica naquelas condições que os pais necessitam. Por exemplo, acontece muito daquela mãe que tem que ficar na UTI neonatal acompanhando o seu bebê interno, e aí muitas vezes, se ela trabalhar, por exemplo, na empresa particular, às vezes ela é demitida por conta de que ela não está ali cumprindo os seus horários. Entendi. E aí, nesses casos, né, e outros casos, por exemplo, que necessita, a gente tem... Até mesmo contra o hospital? Na verdade, a gente vai estudar também, o caso, né? Vamos Uhum. estudar o caso dentro do que está dentro da legalidade. A ONG tem a equipe jurídica para fazer essa assessoria a nível nacional. E aí, como eu estou aqui, a gente está puxando para cá também.
E além de o suporte psicológico, que é importantíssimo, né? A gente sabe que o psicológico da mãe, do pai, né, dos familiares de bebês prematuros. Porque a mãe às vezes não fica com o filho, ela vai para um. No meu caso, ficou numa cabinezinha daquela lá. Sim, numa incubadora. Incubadora, e aí a mãe fica desesperada, né? Total, porque a palavra UTI, né, ela já traz aquele peso, né, de grave, de crítico. E aí vocês também podem acompanhar nesse momento com a psicóloga? Sim, a gente fornece. A própria maternidade já tem esse serviço e aí a gente traz esse a mais, esse reforço. Então a gente está tentando assim realmente vir como uma mão, né, de fortalecimento aqui para o nosso estado. Aí essa ajuda fica até quando? Até depois? Porque a criança às vezes depende da criança, fica mais tempo, né, no hospital. Sim, tem crianças que ficam 3, 4, 5 meses, né, assim, nesse período vocês vão ajudando? Isso, inclusive no pós-alta, a gente está tentando fortalecer as parcerias para que esse pós-alta, que é o crítico hoje no nosso estado, é o pós-alta. Por quê? Porque o que acontece? Quando a maternidade dá todo o suporte, né, de UTI neonatal, quando recebe alta, principalmente as mulheres que são, as famílias que são dos municípios, se deparam com a realidade que muitas vezes os nossos municípios não estão preparados para receber essa família. Vai para o interior, chega lá... Isso. Inclusive tivemos uma conversa no mês passado com o prefeito de Brasileia e a gente está tentando trazer essa parceria, fortalecer. Eles se comprometeram junto com o secretário municipal de saúde para a gente implantar esse programa de enfrentamento à prematuridade, levando, né, e capacitando a equipe multiprofissional que já funciona e aí trazendo essa particularidade para atender o prematuro. Porque essa mãe, quando ela sai, até mesmo aqui, quando ela vai para os bairros mais afastados, ela fica com a ideia de que voltar para o hospital, aquela coisa toda. Exatamente. E essa criança precisa de um cuidado especial. Total, exatamente. O Ministério da Saúde garante que ela precisa ser assistida até 2 anos de idade. A criança prematura? A criança prematura. Com a equipe especializada. Então ela vai ter com um neonatologista, com então nutricionista. Ela não pode perder o contato com a maternidade. Não. E hoje a gente tem um centro que é no Tucumã, porém a nossa preocupação maior é com essas famílias que são do interior. Porque eles voltam para os seus municípios e eles se perdem no sistema. E aí, na verdade, é essa nossa articulação a nível de municípios, e aí a gente está começando isso com o Alto Acre, né, inclusive com Brasileia, para que a gente faça um trabalho de colocar dentro da equipe multidisciplinar, fazer o monitoramento dessas famílias e prestar esse atendimento até 2 anos. Eu vou lhe perguntar um número aqui, que é chato de perguntar, mas eu acho tranquilo. A senhora falou que são 14% de crianças que nascem prematuras. Isso. E essas crianças, muitas perdem a vida? Então? Muitos. Por falta desse cuidado? Muitos. Inclusive, nós estamos com um dado que me deixou bastante preocupado. O DataSUS trouxe aí com um dado de 2023, que temos municípios aqui no estado do Acre que 33% das mortes de crianças até 5 anos, elas são evitáveis. Causas evitáveis, isso significa que, né, nós poderíamos ter evitado se a gente aumentasse e fortalecesse essa assistência. Agora, eu falei de morte, mas uma criança que não tem um bom atendimento no pós-nascimento, vai para casa. Sim. Ela pode ter sequelas para o resto da vida? Pode, principalmente o prematuro. Quanto mais prematuro, mais sequelas ele pode desenvolver. Pode ter o quê, por exemplo? A dificuldade de aprendizagem, ele pode apresentar desnutrição, a dificuldade de ganhar peso, pode ter uma baixa estatura, não crescer, né, conforme o que é ideal. E aí é o que o nutricionista entra, porque esse monitoramento mais de perto, por isso que o Ministério da Saúde preconiza 2 anos, até 2 anos o prematuro, para que a gente... Cerca de todos os lados. Isso, para que não aconteça... A senhora, por exemplo, é nutricionista. Isso, especialista na área. E aí a gente vai fazer essa redução dessas sequelas. Olha aí, mãe, é bom você ficar sabendo, né? Porque às vezes as mães desconhecem isso aí. Desconhece, por isso que a gente agradece à imprensa, porque na verdade a gente consegue ter voz, né? E aí, na verdade, fortalecer, despertar a sociedade acriana para essa particularidade, para essa causa, né? E aí também proporcionar para elas, né, nessas necessidades que a gente está enfrentando no nosso estado. A mãe já teve o filho, já tem 1 ano, por exemplo, e aí ela
acabou de ouvir essa entrevista, ela disse, será que ainda dá tempo eu ver como é que está a situação do meu filho? Tem. Como encontrar, então, vocês? Então, na verdade, assim, a princípio, nós não estamos, como é que se diz, muito bem estruturados, porque nós estamos trazendo as parcerias. Né? Hoje nós temos a maternidade de referência, que é o Bárbara Eliodora, e depois que recebe alta, na verdade, é essa otimização que a gente precisa fortalecer, principalmente nos municípios. Mas aí, a princípio, eu deixo o meu contato, né, enquanto a gente se organiza quanto a isso. Qual é o seu contato, doutora? O Instagram, tá? Nutricionista Janilda Moraes. Nutricionista Janilda Moraes. Isso. Moraes com E. Moraes, pronto. Isso. E aí a pessoa pode apresentar a demanda? Sim, pode apresentar a demanda. Eu faço o encaminhamento para a ONG e aí a partir de então a gente vai fazer toda. Mas a pessoa pode procurar direto ao hospital, não pode? Olha, eu estou um ano, mas eu gostaria de ver a situação. Pode. Né? Apesar de que o hospital ele se torna uma demanda tão grande para poucos leitos de UTI neonatal. Né? E essa mãe, a nossa preocupação é essa mulher do município, essa família do município, que está a 3, 4 horas de viagem daqui da capital. Porque nós temos um ambulatório de segmento aqui na capital, porém, uma mulher que está longe, 4 horas de viagem, ela não tem condições de estar vindo uma vez por mês para vir trazer o seu bebê. Essa logística é muito desafiadora para uma mãe de prematura. E quem mora nos municípios isolados, né? Como é que foi a Porto Walter, Jordão, Santa Rosa? Ela não vem. Não vem, essa é a nossa preocupação. Ela não vem. Se ela não tiver ajuda do município... Exatamente, essa é a nossa preocupação, de montar um programa de enfrentamento à prematuridade, fortalecer os municípios, porque hoje a maternidade ela oferece esse serviço, porém quando vai de alta, é essa a nossa dificuldade. E que para os prefeitos ficarem reclamando, mas não tem dinheiro, a estrutura não deve ser tão grande assim. Não, Adailson, olha, é questão de logística, muita coisa a gente não precisa nem de recurso financeiro. É mesmo? E outros programas a gente pode trazer do Ministério da Saúde que vem emenda acoplada no programa. Né? Vem verba. E vocês também reforçam como deve fazer? Sim, a gente mostra todo o caminho. A gente só precisa ser recebido, ser ouvido, né? E a gente, a partir de então, desenvolve o projeto. Então tá aí, senhores prefeitos. Aí um recado muito importante, nós estamos falando de salvar vidas. Doutora Janilda, eu queria agradecer, nosso tempo acabou infelizmente, mas eu acho que o seu recado foi muito importante, viu? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A parceria da imprensa aí sempre fortalecendo a nossa fala, né? E a gente sempre vai estar trazendo essas pautas que é extremamente importante para o nosso estado e para a sociedade acriana. E eu quero agradecer a você que ficou aí sentadinho, ouvindo o nosso programa, informações importantes. E aí amanhã o programa estará de volta com entrevistas interessantes. Fica com Deus e até amanhã.